Boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite a quem vem fielmente acompanhando a nossa sequência de lives todas as semanas. Para você também, que às vezes não consegue entrar aqui nas quintas à noite, mas que tem o hábito de assistir a live gravada, seja muito bem-vindo. Para vocês que já me conhecem, muito obrigada por estarem aqui mais uma vez. Para quem ainda não me conhece e está chegando agora, muito prazer, eu sou a Raquel, sou fundadora da Lotus, uma empresa de consultoria empresarial. E a nossa proposta aqui, com essas lives, todas as quintas à noite, é criar uma sequência, uma série que nós batizamos como Uma Jornada para o Empreendedorismo, onde nós vamos, pouco a pouco, falando sobre os principais pilares do empreendedorismo. Então, nós começamos lá atrás falando sobre plano de negócio, planejamento estratégico, e hoje o tema da nossa noite é posicionamento e branding. A proposta dessa live é não trabalhar com conteúdos muito técnicos, muito pesados, de difícil alcance. É realmente transformarmos esses conteúdos de uma forma que seja acessível e que possa ser compreendida, tanto para quem está começando, quem planeja montar um negócio, começarem a se estruturar com conhecimentos de base, assim como para quem já está mais avançado, que precisa talvez prestar um pouco de atenção e olhar para alguns pilares para ver se as coisas estão acontecendo conforme o planejado. Então, a proposta da nossa noite hoje é falarmos sobre posicionamento e branding. Para alguns, é até que normal e já sabem o significado desses termos. Para outros, quando a gente fala branding, por exemplo, ainda gera aquela inquietação, aquele incômodo de o que é isso, o que significa. Então, por que eu escolhi esse tema para falar com vocês hoje? Posicionamento e branding são elementos que vão proporcionar diferenciação para o seu negócio. São eles que trazem reconhecimento. Eles são os responsáveis para que o seu cliente, quando pensar numa solução que ele pretende comprar, seja de um serviço ou de um produto, ele se lembre de você. Quando a gente tem um posicionamento claro, isso ajuda com que os nossos clientes entendam quais são as nossas intenções e os nossos objetivos. E isso faz com que nós sejamos diferenciados dos nossos concorrentes. A partir de um momento que nós trabalhamos num mercado tão competitivo, é fundamental que a gente tenha muito claro o que nos diferencia dos demais. Por que eu seria a primeira opção e não os outros? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa próxima meia hora aqui, e é isso que nós chamamos de posicionamento e branding. Quando a gente está falando de posicionamento e branding, a gente está falando de identidade de marca, daquela impressão que a nossa marca deixa. Nós estamos falando de reconhecimento, e nós estamos falando principalmente de lembrança. E dentro de todo esse grupo, tem uma série de elementos que nós trabalhamos para construir tudo isso. Desde logotipo, de paleta de cores, de tipografia e até mesmo o tom da comunicação que a gente usa. Para dar um exemplo aqui muito simples para a gente começar, a gente utiliza também elementos de posicionamento e branding até para escolher, por exemplo, os nossos canais de comunicação. Quem não conhece a fama do TikTok, por exemplo, com as dancinhas, com publicações mais jovens, mais descontraídas? E aí, talvez não faça muito sentido para uma empresa que quer imprimir uma imagem de algo mais sério, né, de mais sofisticado, e não essa comunicação mais juvenil, mais descontraída. Então, quando a gente pensa em posicionamento e branding, tem essa série de fatores que a gente precisa levar em consideração, e é sobre isso que nós vamos falar aqui nesses próximos minutos. Boa noite para quem está chegando aí e para quem está assistindo gravado depois. Quando a gente fala de um branding bem feito, esse conjunto de elementos que nós vamos citar aqui, eles constroem nada mais do que uma história. E isso é fundamental porque quando a gente consegue conectar com o nosso cliente através da nossa história, muitas vezes gera identificação. E a gente tende a ser muito mais fiel quando a gente se identifica com algo. Então, isso é importantíssimo para a gente construir um relacionamento com os nossos clientes.
quando ele pensar numa série de opções que ele vai ter no mercado que ofereçam soluções semelhantes às minhas, certamente na memória dele e na lembrança dele, ele vai despertar essa conexão que foi criada. Então, por isso que é importante que o nosso branding consiga transmitir essa nossa história. E é fundamental que tanto o nosso posicionamento quanto o nosso branding estejam extremamente alinhados. Eu comento, né, que eles andem de mãos dadas com as nossas missões, visões e valores dentro da companhia. Porque ele vai ajudar de uma forma muito íntima na construção de estratégias, por exemplo, no desenvolvimento de novos produtos, na criação de campanhas de marketing que sejam coerentes, que sejam condizentes com essa imagem que eu quero criar. Por favor, fiquem à vontade se quiserem comentar no chat, se quiserem deixar dúvidas, se quiserem comentar sobre o nicho que vocês acabam trabalhando e precisarem de sugestão, para que isso seja de fato um bate-papo e não só eu falando. Continuando aqui, o posicionamento e o branding é ele quem vai nos auxiliar a fazer uma diferenciação de valor. Então é ele quem vai nos ajudar a construir com os nossos clientes a percepção de valor. E, consequentemente, como nós falamos nas lives anteriores, quando eu consigo construir uma imagem, uma percepção de valor, eu consigo trabalhar com preços. Então, eu consigo com que meu cliente me perceba de uma forma diferenciada e, consequentemente, eu consigo cobrar a mais por isso. Eu consigo cobrar de uma forma diferenciada pelo meu serviço. Eu brinquei que hoje essa live vai cair aqui porque eu vou falar tanta marca que o Instagram vai acabar me derrubando aqui por eu falar nomes de empresas e tudo mais, mas sempre no bom sentido para exemplificar e ilustrar e não para a gente julgar ou criticar qualquer uma delas. Mas, por exemplo, há quantos anos a Coca-Cola está no mercado? Por quantas oscilações da economia e mudanças políticas e todo o contexto a Coca-Cola, por exemplo, já não passou? Quando a gente tem um branding muito bem construído, uma história muito bem estruturada, isso nos ajuda a solidificar a nossa marca no mercado, independente das oscilações. Tanto que, quando a gente olha para a Coca-Cola, por exemplo, ela se mantém no mercado desde muitos anos atrás, e mesmo passando por essas oscilações, você consegue perceber que a imagem, a história que ela nos conta dos produtos permaneceu a mesma. Então a importância da gente ter um brand muito bem construído, não só para a gente conectar com o nosso cliente, para a gente conseguir solidificar a nossa marca, mas principalmente para a gente conseguir ter estruturas muito bem sólidas que nos auxiliem a passar por esses processos de oscilações. Então, afinal, né, o que é posicionamento? Né? O que é o branding na prática, dizendo? Então, o branding, ele é todo o processo de construção de uma marca. Então, ele vai trabalhar tanto com elementos verbais, como elementos não verbais, e inclusive com elementos emocionais, por ele estar muito associado a essa questão de experiência, de expectativa que eu gero no meu cliente. Então, quando a gente pensa em estratégias de branding para um negócio que está funcionando ou para alguém que quer abrir um negócio, a gente começa a considerar desde o nome da empresa, o logo, a logomarca que vai ser utilizada, qual que é a identidade visual que essa empresa vai ter perante o mercado, qual que é a estratégia de comunicação, como que vai ser a interação que vai se dar com o público-alvo. Então, por isso, é fundamental os outros pilares que nós fomos passando nas lives anteriores, onde eu comentava com você sobre a importância de você entender quem é o seu público, por exemplo, porque você precisa ter uma comunicação que seja clara, que seja assertiva, que o seu branding consiga conectar com esse público. A imagem que essa marca vai transmitir, a memória que ela vai criar nesses clientes, são o que a gente trabalha quando a gente está trabalhando numa construção de branding, por exemplo. Então a gente fala muito, e vocês devem ter ouvido, a respeito de identidade de marca, posicionamento de marca, voz da marca, experiência, história, percepção, porque são esses elementos que a gente vai construindo
através de todas essas sensações e essas impressões que a gente causa. Vocês provavelmente já trabalharam com Word e tudo mais e já correram naquela lista de fontes que existem no Word. E vocês podem perceber que dependendo da fonte que você utiliza no seu texto, você consegue transmitir talvez uma mensagem de mais descontração, uma mensagem mais clássica, uma mensagem de mais seriedade. Isso também a gente utiliza com as cores, por exemplo. Quem nunca parou para pensar, eu sou da área da saúde, né? Então quem é da área da saúde vai se identificar comigo na minha fala. Na cor verde, por exemplo, é muito comum a gente visualizar e visitar empresas do ramo da saúde que trabalham com tons de azul, com tons de verde, porque é uma forma da gente despertar uma memória, uma lembrança, às vezes até subconsciente das pessoas, porque associam essa cor a esse segmento de mercado. Já posicionamento, esses dias atrás, até eu assisti uma live do Marcos Marques, que eu acompanho e gosto muito, e ele trouxe um exemplo que eu achei que ficou bastante figurativo. Ele trouxe a explicação de posicionamento como 3 cadeiras que a gente senta. Então, a cadeira, por exemplo, de custo-benefício, a cadeira de diferenciação e a cadeira de preço. Então ele comentava que é fundamental para os empreendedores escolherem qual cadeira eles vão sentar, até para que as atitudes e as ações deles sejam coerentes com essas cadeiras. Então não adianta eu me sentar, por exemplo, na cadeira de preço e começar a agregar ao meu serviço, ao meu produto, uma série de coisas que consequentemente vão fazer com que o preço dele fique mais alto e eu não consiga trabalhar de fato o meu posicionamento de preço. E aí eu tenho toda uma comunicação da minha empresa fazendo um apelo voltado a preço, mas quando o meu cliente chega lá, não é essa mensagem que ele encontra. Então, por isso que é fundamental eu ter muita clareza, e quando isso é trabalhado entre sócios, por exemplo, que todos falem a mesma língua e concordem com o posicionamento, para que a gente consiga ter toda uma estratégia voltada para a mesma direção. Assim como eu comentei agora há pouco num Reels que a gente compartilhou a respeito do exemplo da Casas Bahia. Eu acredito que seja de comum acordo para todos que aqui assistem que quando a gente fala de Casas Bahia, por exemplo, já é gerada na nossa memória uma imagem. Por quê? Porque foi um brand, um posicionamento muito claro que eles têm. A gente não pensa em ir nas Casas Bahia e encontrar móveis extremamente diferenciados, móveis únicos, que só eu vou ter na minha casa. Não, muito pelo contrário. Por quê? O posicionamento deles é muito bem definido com relação a preço. Essa é a proposta deles. Eles querem estar no mercado disputando por preço. Se você e mais 1 milhão de pessoas vão ter o mesmo sofá na sala de casa, não é com isso que eles estão se importando. Eles estão se importando em trabalhar estratégias que trazem o produto dele com um preço mais acessível para poder entregar. Então, toda a comunicação deles, as cores que eles utilizam, o mascote que eles trabalharam, é sempre voltando para a comunicação com um público que está buscando por acessibilidade e não com um público que está buscando diferenciação. Então, por isso que é importante a gente olhar para o nosso negócio e fazer a leitura de que público que eu estou conversando, como que eu entendo os meus produtos e de que forma que eu quero posicioná-los no mercado, para que eu consiga estabelecer essa comunicação de uma forma muito clara. E aí, dito a importância, dito o que é, aí vocês me perguntam, tá ok, entendi, mas como que eu implanto isso na minha empresa? Qual que é o caminho para eu fazer esse trabalho de construção de branding e de definição do meu posicionamento? Como eu disse nas outras lives, tudo começa por pesquisa. A gente nunca vai pela intuição e pelo que a gente acha que vai dar certo. A gente vai trabalhar por dados, E a gente ainda tem muita resistência a pesquisar, a entender, a buscar. A gente ainda tem muito hábito de testar e ver no que vai dar. A minha orientação é que se faça previamente uma pesquisa. O que o meu público espera? Qual que é a expectativa? Então, algumas lives aí atrás eu dei o exemplo da abertura de uma padaria, por exemplo. Se eu vou abrir uma padaria em determinada região da minha cidade, o que aquele público espera de uma experiência de quando eles vão visitar, frequentar uma padaria? Eu preciso estar alinhada com essa expectativa.
E tudo bem, não, eles têm a expectativa de que eles querem comprar pão, mas eu quero trazer, né, por experiência minha ou por idealização minha, uma nova expectativa, uma nova proposta. Não tem problema, desde que eu consiga embasar muito bem as minhas estratégias para deixar muito claro para essa clientela de que não é só pão que eles vão encontrar nessa padaria. É fundamental que isso seja o mais coerente possível, que estabeleça mais fortemente essa ligação. Então, a partir do momento que eu estabeleci pesquisas, que eu entendi qual é a expectativa do meu público, e eu tenho entendimento daquele mercado, e eu entendo quem é o meu público, eu preciso começar a criar uma identidade verbal e não verbal. Então, eu preciso começar a criar como se fosse a minha personificação da minha empresa. Quem é ela para o mercado? Como que as pessoas vão me olhar? E é nesse momento onde a gente começa a fazer um estudo muito aprofundado dos elementos que eu comentei anteriormente, como cor, como fonte, como tom, qual é o tom que eu vou me posicionar, seja nas mídias, né, seja em toda a minha comunicação. E a partir daí, eu começo a construir a narrativa da minha história. Como eu comentei com vocês, sempre que eu consigo contar a minha história, eu consigo estabelecer conexão, eu consigo gerar vínculo, consigo gerar conexão. Então eu preciso entender de que forma que essa história vai ser contada através das minhas comunicações. Com a presença do mundo digital, que vem fortemente, vem crescendo cada vez mais, fica até mais fácil, porque hoje em dia a gente tem, por exemplo, aqui o Instagram, que nos permite diariamente gerar conteúdos e trazer informações. Então, é uma forma muito fácil da gente começar a contar a nossa história e gerar essa afinidade com os nossos clientes. A partir de então, eu sempre convido os meus clientes a pensarem numa proposta única de valor. Vocês provavelmente já ouviram esse termo, proposta única de valor. Voltando para a história da padaria, quantas padarias não existem na minha região? Mas é importante que você, como empresário, olhe para o seu negócio e entenda o que te diferencia, o que só você faz, o que você faz de uma forma como ninguém mais faz. E são esses elementos, são essas diferenciações que são fundamentais que você traga para essa história, para que o seu cliente tenha visibilidade do que ele vai encontrar em você, além do que ele encontra no mercado. E mais uma vez, qual que é a forma de eu mostrar para ele esses diferenciais da maneira mais clara e mais concisa, para que ele não leve tempo para entender ou decifrar os enigmas que eu estou criando. Que isso flua de uma forma que nos primeiros instantes que ele tenha contato com a minha mensagem, ele já consiga apreender esses elementos. E fundamental é que a gente tenha uma linguagem universal. Para quem empreende, está nas fases iniciais, ainda está sozinho no negócio, isso é mais fácil, porque só depende de mim. Mas quando a gente começa a trabalhar com uma equipe, com mais pessoas, é fundamental que eu tenha alinhamento entre as pessoas e que todos falem a mesma língua. E eu só consigo isso através de diálogo, através de treinamentos, porque de nada adianta, por exemplo, um cliente vir um determinado dia ao meu estabelecimento e ter uma experiência. Vem em outro dia e acaba sendo atendido por outro funcionário e tem outra experiência. Eu preciso que todos conversem essa mesma língua, que todos tenham muita clareza do que é esperado, de qual que é essa imagem que eu venho trabalhando que está sendo criada. Senão, começa a surgir os ruídos e aí eu começo a ter um brand, um posicionamento que não é entendido pelo meu cliente. E o que eu sempre falo é a respeito dos feedbacks. É fundamental que a gente coloque, seja para os nossos colaboradores, como principalmente para os nossos clientes, propostas de feedbacks para que a gente entenda se a mensagem que eu estou transmitindo está chegando até a outra ponta com clareza. Quantas vezes a gente não acha que está falando uma coisa e que está sendo entendida e a outra pessoa está entendendo totalmente diferente do que eu estou querendo dizer? A gente só consegue essa comprovação se a gente começa a coletar relatos, experiências e começa a confrontar se de fato é aquilo que eu esperava. É muito comum, principalmente nas fases iniciais, os empresários acharem que estão conseguindo transmitir, por exemplo, sofisticação e não estão. Às vezes,
existe muito também a contradição, e aí eu vou falar um pouquinho disso mais no final quando a gente comentar sobre os erros, mas, por exemplo, eu trabalho uma construção e um branding de sofisticação, de diferenciação, e tomada muitas vezes por fatores externos, eu acabo me confundindo e me atrapalhando. Por exemplo, Black Friday. Chegou a época de Black Friday, todo mundo está pondo promoção à torta e à direita. Eu vou lá no meu negócio, também faço um saldão, uma liquidação, uma promoção de queima-estoques. Mas será que tem a ver com o branding, com toda a construção que eu vinha fazendo de identidade, de imagem com os meus clientes? Então eu preciso, mais uma vez falando aqui, ser muito coerente com a imagem que eu estou construindo. E construção de imagem não é uma coisa que acontece do dia para a noite. De fato, é um processo e são elementos que vão sendo somados que fortalecem essa construção. Eu separei para vocês aqui 3 casos que eu acho que são muito comuns e que vão facilitar no entendimento quando a gente fala de posicionamento e de branding. Um caso deles é o caso do Nubank. O Nubank, quando surgiu lá atrás, se vocês concordem comigo e se lembram, o posicionamento que ele assumiu não foi posicionamento de um banco popular, um banco de todos, ou um banco de baixos juros, de baixas taxas, não. A proposta do Nubank era ser uma alternativa que fosse disruptiva com as experiências que as pessoas tinham de outros bancos. Então a proposta dele era de que você tivesse um banco que te facilitasse a vida, de que tivessem soluções muito fáceis, que fossem digital, que você não dependesse de um gerente, que você mesmo conseguisse solucionar os seus problemas. E é essa proposta que vem se mantendo. Então, como eu disse, a proposta deles não é, se você procurar lá no Nubank, muito possivelmente você não vai encontrar as melhores taxas do mercado, mas certamente você vai encontrar mecanismos que facilitem a sua navegação pelo aplicativo e a resolução dos seus problemas. Porque é essa a proposta e o posicionamento do Nubank. E ele veio construído por uma geração mais nova, né? Tanto é que a cor que eles utilizam, o roxinho lá do Nubank, as fontes, a comunicação deles, vocês podem perceber que a maioria das propagandas do Nubank sempre são com atores jovens, com movimento, com skate andando, enfim. Porque é exatamente para criar essa imagem de um banco mas para os jovens, né, para a modernidade, com uma velocidade. Então, todos os elementos que eles vão utilizando vão trazendo essa mentalidade, essa memória, essa lembrança nos seus clientes. Outro exemplo que eu separei aqui para vocês é da Havaianas. Quem é um pouquinho mais antigo, como eu, percebe uma gritante mudança de posicionamento na Havaianas ao longo da trajetória deles no mercado. Antigamente, Havaianas, eles se posicionavam como um chinelo muito simples, muito humilde para ser utilizado no dia a dia. Com o tempo, o posicionamento deles foi mudando e eles transformaram, né, de um simples chinelo para um artigo de moda. Hoje em dia, existe loja da Havaianas, por exemplo, dentro do shopping. Se você for ver o preço de uma Havaianas, não tem nada de o preço de um chinelo popular. Por quê? Eles trabalharam elementos do branding dele e o posicionamento deles de uma forma que hoje eles são vistos como uma loja que representa o estilo de vida brasileiro. Tanto que até, né, a Havaianas acabou se tornando um souvenir. Quando alguém quer levar alguma coisa, né, para fora, para algum parente de fora que represente o Brasil, uma das opções consideradas é uma Havaianas, porque ela traz na imagem dela e na memória afetiva das pessoas essa questão da alegria e da descontração do brasileiro. Então, através de elementos que eles utilizaram no branding deles, eles remetem a essa sensação da descontração, da alegria, do espírito, como os brasileiros são vistos muitas vezes pelo pessoal lá de fora. E o terceiro exemplo que eu separei aqui para vocês, para ilustrar a nossa conversa de branding e de posicionamento, é da Magazine Luiza. A Magazine Luiza, em um determinado momento da história deles, eles apostaram muito na questão da digitalização. Eles foram um dos primeiros, né, do segmento que eles atuam, a transformarem, né, as compras em compras digitais, a investirem no e-commerce. Tanto que, muito provavelmente, todos que nos assistem aqui se lembram da Lu, do Magalu. Então eles fizeram um forte investimento na construção de um mascote digital, onde você conseguia entrar, conversar, tirar dúvidas a respeito e conversar com a Lu, né? Então a Lu virou íntima e amiga de todos, exatamente com essa
proposta de digitalizar, de trazer para dentro dos computadores, dos celulares, né, de toda a tecnologia, uma loja que até então era só física. Estão comentando aqui, né? O Vlad está comentando aqui, as lojas Havaianas dentro do aeroporto de Guarulhos, por exemplo. Eu tenho certeza absoluta que o produto deles não é um valor de um chinelo acessível, principalmente dentro dessa localização. Os principais erros, então, para a gente caminhar aqui para os minutos finais da nossa live. Falta de consistência é o principal erro que um empresário pode cometer com um brand que não seja tão bem feito. Então, como eu comentei para vocês, constrói-se uma imagem dentro, né, de um posicionamento e a partir de um determinado momento, às vezes por influência externa ou até mesmo quando tem conflito entre sócios, por exemplo, cada hora eu manifesto, né, o meu posicionamento de uma forma. Então, tomem muito cuidado e analisem dentro do seu negócio se o seu posicionamento é coerente, se a sua comunicação segue sempre a mesma linha. Não entender o público-alvo é o segundo erro mais cometido quando a gente fala de branding e posicionamento. Hoje, na hora do almoço, eu estava até brincando com a minha mãe e com o meu filho. Por quê? Eu não sei o que a gente estava falando de produto para criança e a gente comentou exatamente sobre isso, que a empresa em questão comunicava muito com as crianças. E aí a gente brincou, falou, mas quem que compra? É a criança que vai lá e compra? Não, é a vovó que compra para agradar o netinho. Então a comunicação da empresa não tem que ser uma comunicação infantilizada com a criança, ela tem que ser uma comunicação que atinja, por exemplo, a vovó que quer agradar o netinho. Então, por isso que eu preciso ter muita clareza de quem é o meu público-alvo. E é muito comum no começo, né, das empresas, a gente às vezes até no desespero, querer atingir todos a todo tempo. E é um grande erro, porque aí muitas vezes a gente não atinge ninguém. Quando a gente tenta nichar isso e conversar de fato, adequar a nossa comunicação ao nosso público-alvo, a gente tem muito mais assertividade e muito mais retorno. Outro problema que a gente detecta de branding é quando o empresário ele quer imitar a concorrência. E aí ele está indo pelo caminho totalmente contrário, porque o branding nada mais vem com a proposta de criar a imagem da diferenciação, destacar, enaltecer os seus diferenciais. E quando a gente simplesmente copia um concorrente, a gente só está sendo, né, mais um pelo mesmo caminho. Então eu sempre sou totalmente a favor da gente fazer uma análise efetiva dos nossos concorrentes, mas exatamente para a gente encontrar lacunas e oportunidades de mercado, e não para a gente ser mais um fazendo a mesma coisa. Outro perigo do branding é a promessa não cumprida. Então, a partir do momento que eu estou transmitindo aquela mensagem e aquela imagem, eu preciso ser muito fiel com a entrega daquilo, porque senão eu começo a gerar descredibilidade e eu começo a gerar insegurança. E quem quer comprar de alguém ou de algo que não confia? Então eu preciso cumprir. Se eu prometo que eu vou ter preço para o meu cliente, ele precisa chegar na minha loja e encontrar preço. Se eu prometo experiência, diferenciação, eu preciso que ele chegue na minha loja e encontre toda essa experiência, essa diferenciação. Se eu prometo agilidade, tempo, entrega rápida, ele não pode ficar, né, se for, por exemplo, uma alimentação, esperando aí 3 horas para conseguir receber a refeição dele. Então eu preciso ter a coerência e cumprir a palavra que eu dei. Eu não posso também tomar cuidado, né, de faltar com o alinhamento interno. Então, como eu disse lá atrás, de cada um dentro da minha empresa falar ou defender uma bandeira. E principalmente, para fechar aqui, uma sugestão é que vocês levem em consideração, quando estiverem construindo o branding de vocês, as questões de responsabilidade social e sustentabilidade, que são 2 temas que têm sido muito trazidos, né, para a discussão e que têm despertado muito aos olhos de todos. Não preciso ir muito longe, e muitos talvez tiveram contato com essa situação, agora, recém-passada do Carnaval, onde uma determinada empresa fez uma proposta de entregar uma série de aparelhos celulares para facilitar pela questão de segurança e tudo mais, e uma grande parcela da população viu com maus olhos isso, exatamente justificando e questionando o que seria feito com aqueles aparelhos depois dessa ação, né? Trazendo à tona essa questão de responsabilidade social e de sustentabilidade. Então, tomem cuidado, às vezes a gente acha que está indo por um caminho muito certeiro e transmitindo uma mensagem muito positiva,
e às vezes a gente tem alguns pontos que não foram levados em consideração. E para fechar nossa live aqui, cumprindo a nossa promessa de lives de 30 minutos com conteúdos muito objetivos e muito práticos, eu gostaria de deixar uma sugestão para quem ainda não leu. Eu já li e está na minha lista de livros a serem lidos em 2024, que eu pretendo ler mais uma vez. Esse livro que se chama Posicionamento, a Batalha por Sua Mente. É uma das obras aí mais lidas nesse assunto sobre posicionamento, e cita algumas questões de branding. Então, se você se interessa e gostaria de se aprofundar um pouco mais nessa temática, fica a sugestão por essa leitura. Se você tiver dúvidas, quiser conversar um pouco mais aprofundadamente sobre o seu negócio, aqui na Lotus a gente trabalha com uma avaliação gratuita. É uma primeira reunião que a gente trabalha com vocês de forma gratuita, onde a gente entende melhor do seu negócio e nesse momento a gente já faz algumas sugestões, algumas orientações, tanto de fortalecimento de pontos que a gente vê que são pontos extremamente favoráveis para o seu negócio, como também de alerta de pontos de atenção que talvez sejam pontos que podem não estar indo tão bem para vocês. Então, chamem a gente aqui no direct, que a gente vai ter o maior prazer de atender vocês. Para fechar e para finalizar, eu queria deixar um grande beijo, uma grande homenagem a todas as mulheres, em homenagem ao Dia das Mulheres amanhã, principalmente, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado aqui, as mulheres empreendedoras. Então eu tenho à minha volta várias mulheres que eu admiro e que me inspiram diariamente. Não vou ser nem louca de citar nomes aqui, porque senão certamente eu não vou contemplar todas e depois eu vou levar puxada de orelha, mas eu queria que todas vocês nesse momento fossem fortemente abraçadas, um grande carinho, uma grande admiração a todas vocês, e em homenagem, uma forma da Lotus reconhecer essas mulheres e trazer, um mimo, um presente. Nós estamos com 2 campanhas muito interessantes para amanhã, para quem fechar com a gente. Primeiro é o nosso programa Elas por Elas, que é um programa desenvolvido para mulheres que querem empreender ou que empreendem, mas que ainda se sentem perdidas aí com a questão de gestão, de organização. Então, são encontros de consultoria que a gente faz aí de uma forma um pouco mais pocket, mais intensificada, onde a gente passa aproximadamente um mês e meio com essas empreendedoras de forma individual, olhando para os seus negócios, entendendo a sua realidade, as suas dificuldades e trabalhando lado a lado com vocês. Para amanhã, em homenagem ao Dia das Mulheres, quem fechar com a gente o programa Elas por Elas vai ter 50% de desconto do valor habitual que a gente trabalha. E o outro presente é para quem faz gestão de clínicas e consultórios, que é um outro ramo de atuação onde nós somos especializados. Para quem fechar um contrato de consultoria, independente do prazo do contrato, vai ganhar inteiramente grátis o treinamento para recepcionistas e secretárias com foco em encantamento do cliente e conversão de vendas, onde a gente trabalha muito a questão de motivação, de autorresponsabilidade, técnicas de vendas, contorno de objeções, fidelização e encantamento dos clientes. Então essa é uma forma que nós da Lotus temos de levar um pouco de reconhecimento e uma homenagem a todas as brilhantes mulheres que empreendem no Brasil. Agradeço todas. Lendo aqui rapidinho, obrigado para você também. Amanhã eu vou para a Feira da Praça da República em São Paulo, trabalhar para vender o que consegui fazer essa semana. Maravilhoso, que você tenha muito sucesso nas suas vendas, que você consiga atingir todos os seus objetivos e que seja um dia iluminado na sua vida. Fica o meu abraço, o meu beijo, muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui e até a semana que vem com mais assuntos de empreendedorismo para a gente discutir por aqui. Até mais, pessoal, boa noite.